Olá, eu sou Gabriela Sá, especialista em mentalidade e desenvolvimento humano, e esse é o Básico Bem Feito. No vídeo de hoje vamos falar sobre o básico para você parar de sentir que não tem tempo. Eu vou trazer para você os 6 princípios básicos para que você lide melhor com seu tempo e seu dia a dia. Princípio número 1: pare de achar que você tem mais tempo do que realmente tem. Eu vejo as pessoas sempre dizendo que gostariam de ter mais de 24 horas, que 24 horas é pouco, que elas não dão conta de fazer tudo o que precisam fazer. Uma das coisas que eu gosto de convidar as pessoas a fazerem nas minhas mentorias é que elas olhem o tempo de uso do celular. Muitas vezes a gente tem mais de 2 horas de uso do celular. 30 minutos daquelas 2 horas podem ser utilizados para coisas muito mais úteis e produtivas para o nosso dia a dia. Muitas vezes não é sobre ter mais tempo, é sobre utilizar o tempo da melhor maneira. Então você precisa começar a olhar o seu dia, olhar sua rotina e ver como você está utilizando o seu tempo. Como as horas do seu dia estão sendo utilizadas para as coisas essenciais, para as coisas que você precisa efetivamente fazer, para aquilo que vai mudar a sua vida, para aquilo que vai impactar realmente na sua rotina. Quantas horas do seu dia você está perdendo com besteira, perdendo com coisas que não vão mudar o seu dia? Quantas horas do seu dia você está gastando em redes sociais? Então, toda essa análise precisa ser feita para que você comece a utilizar seu tempo da melhor maneira e pare com essa sensação de que você não tem tempo o suficiente. Você precisa começar a entender que o tempo que você utiliza focando e desenvolvendo o seu cérebro, os seus conhecimentos, os seus estudos, ele é importante para que você cada vez mais sinta que você tem tempo sim e que você pode utilizar esse tempo da melhor maneira possível. Então, existe um estudo feito por uma universidade dos Estados Unidos, que agora eu não vou lembrar o nome, mas que falava que realmente esse uso do celular excessivo, esse tempo que a gente gasta mexendo no celular, ele gera um brain rot, é um apodrecimento do nosso cérebro. Então, quando a gente sente esse cansaço, essa sobrecarga, essa sensação de falta de tempo, muito provavelmente é você focando a sua energia e focando o seu tempo onde não devia, onde não é realmente importante. Ou seja, não é sobre falta de tempo, é sobre otimização do tempo. Princípio número 2. Comece a tratar o seu calendário com estratégia. Se você não utiliza um calendário hoje, te convido a começar a utilizar. Ele é a melhor maneira para você não guardar informação inútil no seu cérebro. Quando você começa a guardar pequenos lembretes na sua cabeça, pequenas coisas que precisam ser feitas, pequenas coisas que você vai fazer e que você só está guardando no seu cérebro, exemplo, eu tenho um aniversário para ir sábado à noite. Isso pode estar no seu calendário. Você não precisa ficar se lembrando que você tem esse aniversário. Você não precisa ficar guardando essa informação na memória do seu cérebro. Pense que a memória do seu cérebro ela é limitada. Assim como a memória do seu celular, do seu computador, a do seu cérebro também é. Você tem uma bateria mental, você tem uma memória mental. Um limite. Então, quando você gasta todo o seu limite de memória com pequenas coisas, você não tem limite suficiente para usar com as coisas que você precisa. Quando você gasta com pequenas coisas que precisam ser lembradas, pequenas coisas que precisam ser feitas no futuro, você não tem memória para utilizar hoje para o que você realmente precisa. Então, o ideal é que você utilize um calendário. E aí, falando que você precisa utilizar um calendário, entendendo que você precisa utilizar um calendário, use o seu calendário de maneira estratégica. O seu calendário ele não é um to-do list. Não é para você colocar ali que você precisa escovar o dente, que você tem que passear com o cachorro, que você tem que ir para academia. O seu calendário precisa ter unicamente as coisas que precisam ser feitas naquele dia. Então, se você tem uma reunião importante, precisa ter no seu calendário. Se você tem um aniversário na semana que vem, tem que estar no seu calendário. Se você tem uma prova importante a ser feita daqui a 2 semanas, que esteja no seu calendário. Mas tire da sua cabeça. O importante é você descarregar da sua cabeça tudo aquilo que é importante e colocar no seu calendário. Gabi, mas e o to-do list? E as coisinhas pequenas? Coloca num planner, coloca no caderno, coloca num bullet journal. O importante é que você sempre tire da cabeça tudo aquilo que está ocupando o espaço mental. Descarregue. Comece seu dia tirando tudo que está
de ideias, tudo que precisa ser feito, vai descarregando. Finalize seu dia também descarregando tudo aquilo que está na sua cabeça. Não ocupe a sua memória mental com coisas inúteis. Utilize o seu cérebro de maneira estratégica. Princípio número 3. Faça uma dieta de decisões. Isso mesmo que você escutou. A gente precisa fazer uma dieta de decisões. Por quê? Porque a gente passa o dia tomando decisões inúteis. Tomando decisões que não necessariamente a gente precisava tomar. Tomando decisões que não necessariamente precisavam ser tomadas hoje. Tomando decisões às vezes muito pequenas, ou às vezes gastando energia para tomar decisões que não precisavam ser tomadas. O que é que isso quer dizer? Sabe quando você acorda de manhã e que você não tá com muita vontade de ir para academia e você fica na sua cabeça gastando sua energia mental com a decisão de se vai ou não vai para academia? Esse tipo de decisão você não pode gastar a energia do seu cérebro tomando. Ela precisa já estar tomada. Esse tipo de decisão já precisa estar anotada em algum lugar que vai ser feito. Já precisa ter decidido com antecedência antes que você gaste sua energia cerebral com isso. Lembre que seu cérebro tem um limite, não esqueça. Então, você sabendo que o seu cérebro tem um limite, tome todas as decisões que precisam ser tomadas com antecedência. Todas as decisões que você não quer gastar a energia do seu cérebro tomando durante o seu dia. E todas as vezes que você sentir que você está com a bateria mental descarregada, quando você está mentalmente cansado ou sobrecarregado, não tome decisões. Tomar decisões, principalmente decisões importantes, decisões financeiras, decisões profissionais, todas essas decisões que são importantes para a sua vida, não tome elas quando você estiver cansado. Porque eu tenho certeza que você vai tomar uma decisão ruim. Tenho certeza que você vai tomar uma decisão impulsiva. Então não tome decisões quando você estiver sem bateria mental. Faça uma dieta de decisões. Só tome as decisões que realmente precisam ser tomadas. E as decisões pequenas. Se vai ou não vai para academia, se compra ou não compra o que precisa comprar para casa. Se vai ou não vai no mercado hoje. Se limpa ou não a casa. Tudo isso precisa estar planejado e essas decisões precisam estar tomadas dentro do seu calendário, do seu planner, do seu to-do list. Princípio número 4. Pare de encher o seu dia de várias demandas. Você precisa de tempo para respirar, você precisa de tempo para ir no banheiro, você precisa de tempo para descansar, para fazer uma meditação, para beber uma água. Então, no momento que você enche sua agenda, enche seu dia de um montão de demandas, achando que você tem mais do que 24 horas para fazer aquilo, ou você vai se frustrar no final do dia e perceber que você não era capaz de fazer tudo, ou você vai acabar o dia completamente exausto. Então, se você não quer acabar completamente exausto e você não quer se frustrar, comece a colocar no seu dia tudo aquilo que realmente é importante ser feito naquele dia, que realmente é necessário ser feito. Divida a sua semana de uma maneira mais inteligente. Divida as suas funções, suas demandas de maneira mais inteligente. Organize a sua semana para que você consiga fazer tudo o que precisa ser feito da melhor maneira possível. Tenha foco. Uma coisa que eu gosto de utilizar no meu dia a dia que me ajuda muito é colocar temporizador para tudo aquilo que eu vou fazer. Então, se eu vou parar para organizar a casa, eu coloco um temporizador no celular de 20 minutos. E eu preciso organizar a casa dentro daqueles 20 minutos. O temporizador me ajuda a eu não perder o foco. Eu não parar para mexer no celular. Eu não parar para fazer outra coisa, porque eu sei que eu só tenho aqueles 20 minutos. Eu meio que crio uma competição comigo mesma. Então eu faço isso com arrumar casa, eu faço isso quando eu preciso montar alguma proposta, quando eu preciso organizar alguma coisa. Eu boto um temporizador para eu ter 100% de foco naquilo. O nome dessa técnica é Pomodoro. Você pode pesquisar depois. Ela é muito utilizada para estudar, para leitura. Então você realmente consegue focar em uma coisa quando você coloca um tempo para fazer aquela coisa. E aí quando você foca, fica muito mais fácil você fazer o que realmente precisa ser feito. Você para de gastar tempo com pequenas coisas. A gente precisa parar de ser operacional na nossa vida, de ser operador na nossa vida e ser mais arquiteto, mais estratégico, mais inteligente, mais CEO. Seja CEO da sua vida. Então tome decisões estratégicas, se organize de maneira estratégica, pense na sua vida como uma empresa que precisa ser bem gerida, bem organizada, para que as coisas aconteçam da melhor maneira, para que você atinja seus sonhos, para que você atinja suas metas. Seja CEO da sua vida.
Pare de ser apenas um operador. Pare de só ser passivo em vez de ativo. Pare de só responder demandas em vez de gerar demandas. Pare de apenas reagir em vez de agir de maneira inteligente e estratégica. Princípio número 5. Para você que adora marcar reuniões, marcar encontros, marcar chamadas com pessoas do trabalho, chamadas com pessoas do seu dia a dia para resolver coisas, comece a refletir se aquelas reuniões, aquelas chamadas, elas realmente precisam ser reuniões e chamadas, ou se elas podem ser uma mensagem, se elas podem ser um e-mail. Muitas vezes a gente perde tempo com esses pequenos encontros profissionais ou às vezes para resolver coisas de casa e que não necessariamente precisavam realmente acontecer, sabe? Às vezes a gente com uma mensagem explicando o que precisa ser feito, mandando uma referência já é o suficiente, às vezes com um e-mail, mandando uma referência, mandando um link, explicando detalhadamente o que precisa ser feito já é o suficiente. A gente não precisa ficar gastando tempo com reuniões. E por último, princípio número 6, e esse é muito importante você inserir na sua rotina e você entender ele com muito cuidado. O princípio número 6 é: monte seu calendário, monte sua rotina, monte seu to-do list, entendendo a sua energia do dia. O que isso quer dizer? A gente tem dias que a gente acorda com mais energia. Tem dias que a gente acorda com menos energia. Tem dias que a gente acorda mais empolgado, tem dias que a gente acorda menos empolgado. Você precisa montar a sua rotina e organizar o seu to-do list de acordo com sua energia. Se você está num dia que você está com baixa energia, você não pode tomar decisões importantes naquele dia. Se você está num dia com baixa energia, você não pode fazer coisas que exijam muito da sua energia, que precisem muito que você seja estratégico, porque você não vai ser. Você não vai conseguir entregar o seu melhor, porque sua energia está baixa. Agora, quando você tem um dia que você está com alta energia, que você está bem, que você está empolgada, que você está motivada, aí sim você pode colocar decisões estratégicas. Você pode colocar demandas um pouco mais densas, porque você vai conseguir reagir muito melhor, você vai conseguir entregar muito melhor, porque você tem mais energia. Eu sei que tem coisas que a gente não tem como escolher. Ah, Gabi, meu trabalho é minha obrigação, não tenho como escolher trabalhar ou não trabalhar, fazer ou não fazer. Mas entenda que você pode organizar o seu trabalho de uma maneira mais estratégica. Então, normalmente, quando a gente começa o dia, a gente tem a tendência de ter um pouco mais de energia, porque a gente acabou de acordar, a gente já descansou durante a noite. Então, a tendência é que nossas manhãs sejam momentos com mais energia. Então, se suas manhãs foram momentos com mais energia, concentre as decisões e as coisas que precisam ser feitas, que são mais densas no seu período da manhã. Ah, Gabi, eu tenho mais energia depois do almoço, às 4 da tarde, às 3 da tarde. Então, concentre as suas decisões e suas demandas mais importantes no período da tarde. Entenda como a energia do seu corpo varia durante o dia. Se conheça para que você consiga ser estratégica no seu calendário e na sua organização. Para que você não coloque demandas importantes para você fazer quando você não está a fim de pensar, quando você já não tem energia mental. Então você precisa direcionar a sua energia da melhor maneira, para que você também direcione as suas demandas da melhor maneira. Então é isso, pessoal. Esses são os 6 princípios importantes para que você pare de sentir que não tem tempo e organize a sua rotina da melhor maneira. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta se gostou, adoro ler o comentário de vocês. Curte, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.